Esse é mais um momento para explicação da palavra de Deus. A pergunta formulada: qual o significado de pano de saco e cinza na Bíblia? Existem várias passagens na Bíblia acerca desse assunto. Diversas passagens na Bíblia que falam que pessoas se vestiam de pano de saco e cinza. Mas o que isso representa? Nos dias atuais, isso não tem mais nenhum significado. Mas naquela época para os judeus, tinha um significado extraordinário. Porque simbolizava tristeza, humilhação, arrependimento. Eu vou ler alguns trechos aqui na Bíblia, alguns que falam desse tema. Lá no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 1, Esther promete tirar o povo daquela situação, interceder pelo povo dela que estava sendo armado para matar todos os judeus, e diz o seguinte: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande amargo e clamou. Então você vai ver que tinha um significado importante para aquela época, porque os judeus demonstravam a sua humilhação, tristeza com essa maneira. Ou seja, quando a pessoa estava passando por uma grande tristeza e sofrimento, ela se vestia de pano de saco e cinza. Um dos momentos que a gente vê também na Bíblia está em 2 Samuel 3,31. Mas nós vemos também outra passagem de arrependimento, que está no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 5, quando Deus pede a Jonas para pregar para o povo de Nínive. E Jonas, no lugar de ir para Nínive, vai para Tarsis. Porque Jonas entendia que aquela nação que Deus estava pedindo para pregar, a nação ímpia, os assírios, a nação perversa, ela era uma ameaça para o povo judeu, para o rei de Israel. Isso é verdade, porque Jonas tinha essa certeza que logo aquele povo ia dizimar o povo judeu que habitava lá em Samaria. E Jonas não quis ir. Mas nós sabemos que os planos de Deus jamais poderão ser frustrados. E Jonas vai para um lugar diferente. E a história de Jonas é conhecida, né? Aquele navio, ele sofre muito com aquela maremoto. E Jonas é jogado ao mar e tudo se acalma, ele é tragado por um grande peixe. E depois ele é colocado perto de Nínive. E Jonas faz uma oração, que eu diria que foi a oração mais curta e mais poderosa da palavra de Deus, né? Que está em Jonas capítulo 3, versículo 4, que diz: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele ficou rodando na cidade, dizendo isso. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Foi a oração dele. E todos se converteram. E aí o versículo 5 diz: os ninivitas creram em Deus e proclamaram em jejum e vestiram-se pano de saco, desde o maior até o menor. Até o rei se converteu. Embora 100 anos depois, o profeta Naum profetizou, né, que eles também seriam destruídos, né? Haveria destruição. Então, nesse momento aqui, em Jonas, é o momento que o pano de saco e cinza traz arrependimento.
Mas também, quando a pessoa vestia pano de saco, era também no sentido de uma humilhação. No livro de Salmos, no capítulo 69, ele fala sobre isso, né? Que o pano de saco trazia humilhação. Então, essa expressão de grande significado para o povo judeu, naquela época, para nós hoje não tem nenhum significado. Para eles tinha um sentimento e atitudes. Hoje, quando nós temos nós continuamos pecadores, mesmo regenerados pelo Espírito Santo. Mas quando nós pecamos contra o nosso Deus, não de forma deliberada, porque o servo de Deus, aquele regenerado, o pecado é acidental, nós hoje corremos para o pé do Senhor, nos ajoelhamos e oramos a Deus, pedindo perdão por aquele ato cometido. A diferença hoje é essa, que em vez de usar um pano de saco, nós nos ajoelhamos no pé do nosso Senhor Jesus e pedimos perdão, porque Ele é o nosso intercessor junto a Deus. Então essa é a explicação para essa pergunta. Que Deus continue nos abençoando.